Bom, alunos, hoje a gente vai fazer uma correção de uma redação que está com uma qualidade boa, mas que possui uns deslizes muito comuns nas redações que vocês estão enviando. Dessa forma, eu achei pertinente que a gente observasse juntos esses deslizes, para não voltarmos a cometê-los, como, professor, o que é margem? O que é uma palavra informal? Eu não consigo identificar, porque para mim as palavras estão aqui normais, né? A pessoa não tem o conhecimento técnico para o que é exigido para não fazer, não é? O que a bancada condena, e aí acaba descartando a possibilidade de gabaritar a sua prova de redação, o que não é algo tão complicado assim. É só você dominar o vocabulário, usar aquelas palavras sempre nas suas produções, porque são palavras com as quais você está acostumado, palavras que a professora, o professor já permitiu, não é? Então, a gente precisa focar nos acertos e descartar os erros. O assunto abordado aqui nesta redação em análise é o consumo de álcool e drogas por jovens. E aí, a gente já começa analisando o título que a pessoa colocou, o aumento das substâncias ilícitas. Ué, professora, ilícitas, álcool e cigarro? Bom, para jovens menores de idade é ilícito, é ilegal. E a gente ainda pode esperar do texto que o consumo destas substâncias acabe estimulando os jovens a consumirem outras que são realmente legais a todos, tá bom? Então olha como é que o título ele bem se encaixou, né, com o que esperar do texto. O único problema do título aqui no caso para o início do nosso texto peraí, que eu tô ainda aprendendo a manusear, tá bom? A canetinha. Esse espaço em branco que tá aqui entre o título e o texto, ó. Esse espaço em branco que fica entre o texto e aqui, achei, entre o título e o texto. A gente não deve, numa prova de redação, isso aí ficou lá na escola, né? Que fica mais bonito, não fica embolado, mas jamais numa prova de redação a gente deve deixar uma linha em branco, ok, pessoal? Então vamos lá, este espaço ele não deve ocorrer. Vamos analisar então agora a parte da introdução. Bom, vamos ver o que a pessoa fez. A adolescência é um período formado pela curiosidade e os atos impensados. Ótima definição inicial. Eu já posso esperar que é uma fase da vida onde a pessoa tende a cometer erros e ela vai continuar contextualizando, né? Para mim, tende a cometer erros porque é muita confusão, é muita transformação, é muita informação quando o indivíduo ainda está se constituindo como pessoa, né? O corretor já teve uma informação bem clara. Agora vamos ver o que a pessoa continuou fazendo. Diversas decisões importantes, ela pecou aí nessa questão do acento, né? Não existe aí esse acento antes do an, tá bom? Então, decisões importantes são formadas nessa fase. Ótima observação. Principalmente a companhia escolhida, algo que pode levar o jovem a cometer ou experimentar substâncias ilícitas e ilegais diante da lei. Bom, o jovem a cometer substâncias ilícitas. Esse acometer, ele não se encaixa com a informação que vem depois, né? Bastaria ali o jovem a experimentar, né? A consumir substâncias ilícitas e ilegais diante da lei. Uma redundância, porque se você parar para observar, substâncias ilícitas, né, ilegais diante da lei, passam ali a mesma ideia de proibição. Então, a pessoa poderia colocar o que aqui nesse final? Uma informação mais adequada e diferente, que não repetisse a mesma ideia. Substâncias ilícitas, das quais podem se arrepender ao longo da vida, podem se arrepender apenas também, já que o espaço, né, é pequeno. Poxa, ficaria ali uma conclusão de introdução bem mais pertinente, sem repetir a mesma ideia. Às vezes você quer enfatizar uma ideia, mas em vez de dar ênfase
com uma nova abordagem, com uma resolução daquilo que você declarou, né? Então aquilo leva a algo, né? Uma nova informação. Você repete a mesma coisa, só que com palavras diferentes, tem que tomar cuidado. Vamos lá, então. A margem, ela foi respeitada? Olha, neste caso, a gente está falando de 2 pequenos espaçamentos. Se ela não tiver cometido ao longo do texto, esses pequenos espaçamentos, esses aqui ficam até perdoados, tá? Mas ao longo do texto, esses espaçamentos, eles se repetem. Então, o que acontece neste caso? O corretor, ele vai considerar que a pessoa não tem domínio de chegar no final da linha ou de simplesmente separar a sílaba corretamente quando a palavra não estiver completa, não é? Então, o corretor ele vai observar isso e vai certamente penalizar no quesito estética ali na margem, tá bom? É um pouco que pode fazer a diferença na sua nota. Bom, então vamos continuar ali a análise, vamos para o segundo parágrafo. O consumo de álcool e drogas por jovem, de álcool, cigarro, drogas, ele não me passa uma ideia positiva. Eu já de cara não consigo pensar em aspectos positivos e negativos. É um tema condenável, né? Um assunto condenável. É inaceitável que o jovem já tenha acesso e consuma, não é? Essas substâncias. Então, eu não posso fazer positivos e negativos, tem que ser causas e consequências. O segundo parágrafo, ele tem que me mostrar ali os motivos, né? O que motiva o jovem a consumir tais substâncias. E depois o terceiro parágrafo tem que me mostrar as consequências dessas motivações. Então, vamos dar uma olhada o que a pessoa fez, o que ela pensou, como ela dividiu os argumentos dela. Vamos dar uma olhada no segundo parágrafo. Em primeira análise, vírgula, inúmeros jovens são influenciados pelos colegas ou até mesmo familiares a consumirem substâncias ilegais. Show, ela está explicando, então, que o meio, né, como o meio pode influenciar. Muitas das vezes, vamos comentar esta expressão que eu vejo frequentemente nas redações. Galera, muitas das, falta de concordância real, né? Desnecessário. Muitas vezes, apenas tira esse das, é um vício oral e faz muito mal à redação. Outra coisa, além da falta de concordância, além de ferir a gramática, a gente tem uma informalidade. Então, nesse muitas das vezes, ele é seguido de um ponto aqui, ó, ponto continuativo. Por que não usar os conectivos que valem pontos bônus? Por que não? Ademais, outro sim, contudo, porém, entretanto, logo. Então, por que não usar esse espaço após o ponto continuativo e colocar um conectivo para você conseguir esses pontos bônus e mostrar uma propriedade vocabular mais adequada, não é? Então, vamos lá. Muitas vezes, por pressão social. Pressão é uma palavra informal. Pressão é ambíguo, né? Pressão ali do ar, pressão também pode ser que neste caso cobrança, não é? Muitas vezes por cobrança social. Então, por que não escrever diretamente uma palavra objetiva? Ó, cobrança social, tá bom? A gente já parte logo para uma palavra que quer realmente dizer aquilo e não que tenha ambiguidade no seu significado. Bom, pressão social ou conflitos interiores. Esses conflitos interiores, eles também pediram interiores. Como assim? Interiores internos dentro de casa ou interiores emocionais? Ela poderia ter adicionado, né? Ou conflitos emocionais, que ficaria ali mais objetivo. Com esses argumentos, o aumento do álcool e das drogas, né, deveria ser argumentos, motivos, né, motivadores. O consumo, o aumento de álcool e das drogas está crescendo drasticamente. Galera, esse crescendo eu também leio com frequência. Por que ele não é tão legal? Porque ele parece informação estatística. Seria muito mais adequado que você usasse tem se popularizado, tem se tornado banal. Pronto, porque aí não dá ideia nenhuma de número, de estatística, crescendo, diminuindo. É uma colocação que não é adequada, tá bom? O consumo desenvolvido do álcool no cotidiano
acarreta graves danos mentais e sociais, vírgula, né, trazendo diversos prejuízos. Bom, aqui a pessoa já encaminhou-se para a consequência, que é o que ela deve fazer no terceiro parágrafo, né? Vamos analisar aqui. Um aspecto também, ela cometeu um erro. Reparem que ela cometeu um erro aqui na palavra. Ela muito bem fez um risco apenas e prosseguiu com a palavra ao lado. Muito bem, é assim que a gente corrige, porque lá na hora, né, você tá com rascunho, aí você vai para a folha oficial, cometeu um erro que pode acontecer, tem que ter uma forma de você conseguir corrigi-lo sem ser penalizado. É essa forma aqui, galera. Faz apenas um risco e continua ao lado. Um aspecto também importante é que o jovem pode se tornar dependente químico, apresentar transtornos psicológicos e fragilizar o organismo, né? Acabar sofrendo consequências físicas desse uso, né? Com uma decisão tomada. Com uma decisão tomada, acho que poderia ter ficado mais claro também. Decisão tomada ao consumir tais substâncias, produtos, né? Tem que ir direto ao ponto. Uma decisão tomada ficou assim meio vago, né? Fora do tema. Então vamos lá. As drogas também podem influenciar a violência, né? Vai dar um outro argumento, legal. Só que se você perceber, não usa conectivo. Olha o ponto aqui, onde eu falei que eu queria conectivo. Você vai para outro argumento, ó. Ademais, as drogas, inclusive, podem influenciar, não é? Para não ficar usando também toda hora. A gente tem que evitar a repetição. Às vezes você repete e nem se dá conta do quanto está repetindo. Então, quero mais conectivos aí nesses reinícios de parágrafo. Podem influenciar a violência, tanto verbal quanto física. Muito bem. Pode de novo. Olha que é uma repetição desnecessária, não é? A pessoa já colocou o pode lá em cima. Espera aí que eu vou chegar aqui. Pode. Olha, uma repetição desnecessária, muito próxima. Possivelmente, né, vamos pensar em sinônimos, levar ao homicídio e com o passar do tempo, essa culpa pode acarretar em uma overdose, trazendo suicídio através de uma atitude impensada. Aqui no final, a pessoa acontece com frequência, a pessoa está potencializando o mesmo argumento toda hora. Está falando toda hora que pode matar. Você já disse isso. Adicione uma nova informação. Pode comprometer, pode ter o organismo comprometido e o físico, né, o físico comprometido, podendo perder a vida, podendo ir a óbito, no caso, e gerar novos ciclos de dependência em seu ciclo, em seu meio, né, que aquilo se torne um exemplo, né, é isso que eu quero dizer. Mas não, a pessoa está falando que pode levar à morte por várias linhas, isso é cansativo. Às vezes você recebe a correção de uma redação sem nada assinalado, nossa, eu não errei uma vírgula, um acento, mas peca na colocação dessas ideias. Bom, galera, vamos continuar aqui, vamos para a conclusão. Sendo assim, vamos analisar aqui agora o último. Diante dos aspectos mencionados, faltou a vírgula. Os responsáveis precisam ficar atentos a qualquer, tá bom? Errou aí a regência, atividade suspeita. Não, no comportamento de seus jovens, a fiscalização precisa crescer tornar-se eficaz, ser eficaz, para que menores de 18 anos não consumam bebidas alcoólicas. Aí é que a gente teve um probleminha com a escrita da palavra, faltou um O, tá bom? E substâncias ilícitas. Quando as rédeas forem tomadas, rédeas, realmente parece que é isso. O mundo será um lugar melhor, faltou acento aí no será. Então, e por que esse final tão apelativo, tão emocional? A gente não pode se colocar no texto, o mundo será um lugar melhor. Quem é este autor de texto dizendo que todos os problemas do mundo serão resolvidos? Final totalmente apelativo. É isso que quer dizer quando eu escrevo na correção, menos apelação, é menos emocional. Não pode, seja técnico para que as futuras gerações
tenham melhor qualidade de vida. Não falha, para que tais problemáticas não sejam tão abrangentes com os jovens. Em relação aos jovens, precisamos ser objetivos, precisamos ser técnicos, precisamos, numa redação, tomar cuidado para a emoção não falar, até mesmo quando o tema é subjetivo, como o medo afeta a vida do ser humano, por exemplo. Eu não posso ficar contando historinha, medo do escuro, aí depois cresce, aí tem medo de não conseguir um emprego, fazer narrativas, pois se sente incapaz, pois não recebeu o amor da família. Eu tenho como falar tudo isso de uma forma mais jornalística, mais objetiva, formal, tá bom? Então vamos nos preocupar, vamos tomar cuidado com esses erros, né, pertinentes que estão sendo cometidos com frequência, pois se você já conseguir se poupar, não é? Se você já conseguir não cometê-los, você vai perceber que a nota vai também começar a melhorar, tá bom?